autoridades civis e militares, parlamentares, descendentes do coronel Pedro José Rufino, homenageados, seus familiares e amigos, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, pela TV Alemes no canal 7.2 da TV Aberta e pela rádio Alemes conectada com a Rádio Senado na frequência 105.5. Informamos que temos Wi-Fi disponível para acessar, localize em seu dispositivo a rede Alemes e navegue com total segurança. Os registros fotográficos deste evento estarão disponíveis na galeria do site da Alemes. E também as notas taquigráficas serão disponibilizadas no site da Alemes dentro do prazo regimental. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Júnior Mock, em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e o Instituto Cultural Pedro José Rufino, a Chama da Paz, recebem a todos nesta Casa de Leis para a cerimônia de entrega da comenda Coronel Pedro José Rufino, alusivo aos heróis da retirada da Laguna. Esta honraria ela foi instituída no ano de 2016 pela resolução número 3. Para compor a mesa desta sessão solene, convidamos as suas excelências, os senhores, o proponente, deputado Júnior Mock. Ele também que é corregedor parlamentar. Convidamos a sua excelência, o senhor José Carlos Barbosa, vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos a sua excelência o senhor general de exército Luiz Fernando Estoril Baganha, comandante do Comando Militar do Oeste. Convidamos o general de brigada Sandro Ernesto Gomes, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. Convidamos a sua excelência o senhor Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura. Convidamos o coronel aviador Newton de Abreu Fonseca Filho, comandante da base aérea de Campo Grande. Convidamos a professora Marisa Monteiro Serrano, conselheira aposentada do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Professora Marisa. Convidamos Ricardo Maria Figueiró Trineto, do coronel Pedro José Rufino e presidente do Instituto Cultural Pedro José Rufino, a Chama da Paz. Senhoras e senhores, teremos neste momento a execução do hino nacional brasileiro pela banda de música da base de administração e apoio do Comando Militar do Oeste, sob a regência do primeiro-tenente Caleb Tavares Flor, que também fez o receptivo aqui no saguão do Palácio Guaicurus.
Senhoras e senhores, para a abertura oficial desta sessão solene, as boas-vindas, anunciamos o proponente, deputado Júnior Mock. Excelentíssimo senhor José Carlos Barbosa, vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo senhor General de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha, comandante do Comando Militar do Oeste, Excelentíssimo senhor General de Brigada Sandro Ernesto Gomes, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, Sua Excelência senhor Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Coronel Aviador Nilton de Abreu Fonseca Filho, comandante da Base Aérea de Campo Grande. Professora Marisa Serrano, conselheira aposentada do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhor Ricardo Maria Figueiró, trineto do Coronel Pedro José Rufino e presidente do Instituto Cultural Pedro José Rufino, a Chama da Paz. Cumprimento a todas as demais autoridades civis, militares, eclesiásticas que se fizerem presentes, cumprimento aos homenageados, seus familiares, senhoras e senhores. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos, declaro aberta esta sessão solene, alusiva aos heróis da retirada da Laguna, de minha proposição, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e o Instituto Cultural Pedro José Rufino, a Chama da Paz. De acordo com a resolução número 03/2016, que instituiu a comenda Coronel Pedro José Rufino, serão homenageados nesta sessão solene personalidades que contribuíram, por meio de suas ações, para a construção da história e o enriquecimento da cultura sul-mato-grossense. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa, Casa de Leis e da Cidadania. Esta presidência solicita ao cerimonial que prossiga com as formalidades programadas para esta cerimônia, as informações protocolares e o registro das presenças. Registramos a presença da engenheira agrimensora Vânia Abreu de Melo, presidente do CREA Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, de acordo com a programação, nós teremos neste momento a exibição do vídeo histórico narrado por Ataíde Alves de Oliveira. A chamada Retirada da Laguna foi um episódio da Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, imortalizado na literatura pela pena de um de seus protagonistas, o então futuro Visconde de Toné. The war had one commander from the beginning to the end on the Paraguayan side. O Solano Lopes havia arregimentado as suas forças, dando-lhes a certeza de que lutavam pela liberdade, por uma causa justa e pela pátria. Então isso fazia com que eles fossem indômitos. He conducted the adventure as a military adventure. Após a apreensão da canhoneira Amambai da Marinha do Brasil no Rio Paraguai e da invasão da então província de Mato Grosso pelas forças do Exército Paraguaio em dezembro de 1864, declarada a guerra, uma das primeiras reações brasileiras foi a de enviar um contingente militar terrestre para combater os invasores em Mato Grosso. Os invasores paraguaios de Mato Grosso saquearam, levaram a população civil forçada para a Assunção. É a onipotência, a arrogância e o desprezo pela vida das pessoas que estão subordinadas a eles. O Mato Grosso estava indefeso, você não tinha força do exército Mato Grosso. Desse modo, em abril de 1865, uma coluna partiu do Rio de Janeiro, percorrendo mais de 2.000 quilômetros por terra até alcançar Coxim, na província de Mato Grosso, em dezembro desse mesmo ano que encontrou abandonada. O mesmo se repetiu ao alcançar em Miranda, em setembro de 1866.
Em janeiro de 1867, o coronel Carlos de Moraes Camisão assumiu o comando da coluna, então reduzida a 1.680 homens, e decidiu invadir o território paraguaio, onde penetrou até Laguna, mas que sem munição, cavalos e víveres, a ousada incursão foi logo obrigada a retroceder, enfrentando todo tipo de obstáculos, sendo o maior deles uma epidemia de cólera. Dos 1.680 homens que invadiram o Paraguai, apenas 700 voltaram vivos para o Brasil. Assim foi o acontecido. Assim conta a história. E lá se vão 150 anos, episódio que hoje aludimos como a retirada da Laguna. Anunciamos neste momento o pronunciamento do proponente desta sessão solene, deputado Júnior Mock. Excelentíssimas autoridades civis, militares e eclesiásticas, representantes de instituições acadêmicas e culturais, senhores, senhoras homenageados e senhores que nos visitam e abrilhantam este evento. É com profunda honra e elevada responsabilidade que esta Casa Legislativa, por meu intermédio, realiza nesta data simbólica a sessão solene de entrega da comenda Coronel Pedro José Rufino, uma homenagem que se inscreve no calendário oficial deste Parlamento como expressão da memória, da gratidão e da identidade sul-mato-grossense. A resolução número 03, de 13 de abril de 2016, que tive a honra de apresentar como parlamentar desta Casa, instituiu essa comenda como reconhecimento àqueles que, por meio de suas ações e trajetórias, contribuíram decisivamente para a construção da história e o enriquecimento da cultura de Mato Grosso do Sul. E não poderia haver nome mais representativo para esta honraria do que o do coronel Pedro José Rufino, herói da Guerra do Paraguai, bravo entre os seus bravos, o maior entre os seus notáveis, exemplo contínuo de todas as virtudes militares e civis, símbolo da bravura, da lealdade e da resistência brasileira em um dos episódios mais dramáticos da nossa história, a retirada da Laguna. Em meio à devastação da guerra, quando a violência impunha medo, fome e desespero, manteve-se firme, liderou companheiros, organizou a resistência que, com coragem inabalável, tornou-se protagonista da epopeia que, em meio ao turbilhão da guerra, salvou vidas e preservou a dignidade de seu povo diante da adversidade extrema. Ao lado de outros combatentes, enfrentou o caos, as doenças, a escassez e o inimaginável. Sua atuação foi decisiva para que tantos pudessem salvar-se daquele martírio. Seu nome não apenas entrou para a história, ele a moldou. Rufino é, até hoje, um espelho de bravura, espírito público e compromisso com o bem comum. Sua biografia vai além da carreira militar. É um exemplo vivo de serviço à pátria, amor ao povo e defesa intransigente dos valores humanos mais fundamentais. E é por isso que, ao entregarmos hoje esta comenda a personalidades de diferentes áreas do saber, da política, da cultura, da educação, das artes, da pesquisa, do empreendedorismo e da gestão pública, nós não estamos apenas celebrando trajetórias individuais. Estamos reafirmando os ideais que forjaram a identidade sul-mato-grossense e reatando, simbolicamente, os fios vivos entre passado e presente, entre a história heróica de Pedro José Rufino e as ações concretas dos que hoje constroem o futuro deste Estado. Esta cerimônia é fruto também de um movimento legítimo da sociedade civil, representado aqui pelo Instituto Cultural Coronel Pedro José Rufino, a Chama da Paz, presidida por Ricardo Figueiró, aqui ao meu lado, que é trineto de Pedro José Rufino. O Instituto, desde a sua fundação, tem sido guardião e propagador da memória de nosso herói e da valorização de quem, no presente,
honra esse legado. Também estendo meu agradecimento especial à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, na pessoa do secretário Marcelo Miranda, que ratificou as indicações apresentadas e tem atuado como parceira fundamental na valorização da memória histórica e da cultura de Mato Grosso do Sul. A comenda que ora entregamos foi concedida nos anos de 2017, 2018 e 2019, sendo interrompida em razão da pandemia. Retomá-la agora, em 2025, é mais do que um gesto cerimonial. É uma reafirmação de compromisso com a história, com a cultura e com os exemplos que a edificam. Senhoras e senhores, cada um dos homenageados desta noite é, à sua maneira, uma ponte viva entre passado e futuro. São homens e mulheres que, assim como o coronel Pedro José Rufino, entenderam que é na ação cotidiana, muitas vezes silenciosa, que se constrói as páginas mais nobres da nossa história. Que esta noite seja, portanto, um tributo à memória, mas também um impulso para o presente e um chamado para o futuro. Que esta comenda não seja apenas um reconhecimento, mas também uma convocação, para que continuemos, cada um de nós, a ser construtores de uma sociedade mais justa, mais culta, mais fraterna e mais humana. Parabéns aos agraciados, parabéns aos seus familiares, parabéns às instituições que os indicaram e apoiam sua trajetória. Mato Grosso do Sul se orgulha de vocês. Muito obrigado. Em continuidade, para nos dar um contexto histórico da guerra da Tríplice Aliança, esta presidência concede a palavra ao historiador, professor doutor Paulo Marcos Esselim, mestre e doutor em História. Organizou 4 livros, reunindo pesquisadores de todos os países que participaram da guerra. Atualmente, é professor titular aposentado da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente dessa sessão, deputado Júnior Mock, em nome dele convido todos os senhores que se encontram aqui. Em nome da senadora, ex-senadora, Marisa Ferzelli, cumprimento todas as senhoras e senhoritas que se encontram aqui. Bom, me pediram para falar em 3 minutos. É muito pouco, eu vou tentar fazer isso. Vou primeiro dizer que a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai é um dos fenômenos mais importantes da história do Brasil e da história de Mato Grosso. Por quê? Na trincheira dessa guerra, nós tivemos a libertação dos escravos e também, em seguida, a proclamação da República. Quer dizer, nesse contexto, em termos de Brasil, é uma completa transformação do quadro social e político daquele momento. No caso de Mato Grosso sempre estava afastado dos grandes centros, não é? Pouco mantinha contato com as grandes regiões do Brasil, não é? E, a partir da guerra, nós tivemos a construção de uma grande quantidade de quartéis, né, sobretudo na área do Rio Paraguai, Corumbá é um exemplo disso, não é? E, assim, uma grande quantidade de militares que vieram para Mato Grosso do Sul, sobretudo, na época Mato Grosso. Esse movimento da guerra traz também uma grande quantidade de homens e mulheres de Minas Gerais, de São Paulo, que começam a tomar as terras devolutas e delas iniciar um processo de produção. Eu não sei, aqui em Mato Grosso do Sul, eu sempre reclamo disso, nós conhecemos muito pouco da nossa história. O primeiro projeto de ocupação do nosso estado, Sul, é em função de um movimento que faz a coroa espanhola, né? Que funda uma pequena cidade próximo de Aquidauana, chamada Santiago de Xerez, né? E 3 reduções jesuíticas. Com as reduções jesuíticas vem o gado. O gado vem para dar sustentação
para aqueles que estão se instalando, né? A importância dele é muito grande. Esse mesmo gado, que eram 1.500 cabeças, talvez, um pouco mais, ele, com a guerra, e antes dela um pouquinho, ele se espalha por todo o Mato Grosso. Então, essa terra que os espanhóis entendiam como sendo deles, é um primeiro marco dessa luta que se estabelece depois, mais tarde, com a guerra. Nós que estudamos o tema, viemos aqui também para falar dessa homenagem que os senhores vão receber hoje, a Pedro José Rufino. Eu acho que essa medalha é muito importante, é uma condecoração, né? Até porque trata-se de um oficial, né, que sofreu todas as agruras da guerra, que não foram poucas, e que dela saiu vivo e ainda exercendo o seu ofício por longo período. Eu queria também registrar a questão da retirada da Laguna. Esse é um episódio interessante. Mato Grosso é invadido, né? As tropas se concentram, a princípio, no Forte Coimbra, Corumbá e Albuquerque, né? E depois entram também via Bela Vista e chegam a Miranda, né? Niuaque, e vão até Coxim. O interesse das tropas paraguaias fica muito claro. O Paraguai reivindicava para si aquele território que ele considerava seu, né? Bom, invadido, o Mato Grosso fica por mais de 3 anos sob o controle absoluto do exército paraguaio, né? E o Dom Pedro II foi para o Rio Grande do Sul, num contexto da guerra, e quando chegou ao Rio Grande do Sul, comemorou a vitória sobre os paraguaios, né? E os mato-grossenses diziam o seguinte para o Dom Pedro: e nós? Nós temos o território invadido e não tem absolutamente nada aqui para não permitir que a gente volte para a nossa lida diária, né? Então, em função dessas pressões todas, Dom Pedro se sentiu na obrigação de criar uma unidade, uma expedição, e encaminhou essa expedição para o Mato Grosso, para libertar o Mato Grosso. Essa expedição, ela sofreu todas as agruras que um grupo poderia sofrer. Primeiro, porque era uma região secundária em relação à guerra. Então, a guerra estava muito mais voltada para o sul do que propriamente para Mato Grosso, né? Então, veio um grupo não com muitas armas, não com muitos recursos, né? E com uma falta de comunicação muito grande, né? O trajeto seria entrar em Mato Grosso e se dirigir a Paranaíba, onde está Paranaíba hoje, né? Só que no meio do caminho resolveram ir para Coxim, mas não avisaram aquelas pessoas que supriam as tropas. Resultado, a fome começou a bater entre os soldados. De Coxim até Miranda, a mesma coisa, Pantanal cheio, né? E esses soldados que vieram das mais diversas regiões do Brasil, né? Paraná, Minas Gerais, que não conhecia o Pantanal, entraram até Miranda. De 3.500 soldados, a princípio sobraram 1.700. Esses 1.700 são soldados que vão tentar expulsar os paraguaios do território. Os paraguaios recuam e eles entram até a Fazenda Laguna, né? Os choques são muito poucos, mas a falta de alimento, a dificuldade de locomoção naquelas áreas leva à morte de praticamente mais 1.000 e alguns soldados. Sobram 700 e alguma coisa, que chega até o que é hoje Anastácio, e de lá a coluna que veio combater desaparece, né? Infelizmente, né? Como tem o registro
de muitos historiadores, o papel dela, no sentido de libertar o Estado, a província, não é algo que mereça muita atenção. Mas o fato desses militares, dos índios, né? Aliás, tiveram um papel importantíssimo nesse processo, porque eles eram os guias, eles eram os observadores do movimento das tropas, né? Tiveram um papel muito importante. Eu queria dizer, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: eu acho que nós damos muito pouca atenção para a história e para a cultura de Mato Grosso, e, sobretudo, Mato Grosso do Sul, né? Esse é um tema que não é estudado em praticamente escola nenhuma. As tropas paraguaias ficaram aqui 3 anos e alguns meses, né? Os trabalhos que tem aqui sobre esse período são 2 ou 3. Não tem absolutamente nada. Nós não sabemos nada. Então, quando vocês que estão recebendo essa condecoração hoje, né, e seguramente muitos de vocês são professores, né, essa tentativa de levar para a sala de aula esses conteúdos, né, para que a gente possa melhor conhecer a nossa história. Eu fiz 8 congressos. Nesses congressos eu levei todos palestrantes de todos os países que participaram da guerra. Esse me permitiu lançar 4 livros, organizar 4 livros, discutindo essa questão. Talvez, aqui no Estado, 30 pessoas leram os livros. Então, é muito pouca atenção, né? Então, a gente tem que se organizar um pouco mais, através das nossas instituições, para conhecer um pouquinho a história. A guerra foi muito importante para a formação do Estado. Obrigado. Em continuidade, convidamos o professor José Pedro Frazão, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, cadeira número 29, para a leitura do poema de sua autoria, intitulado Aquidauana Paraguaia. Boa noite. Expresso minha alegria por receber essa comenda do Pedro Rufino e dizer que a retirada da laguna, que termina lá na minha cidade, que antes era tudo Miranda, a retirada da laguna contribuiu sobremaneira para a retomada de Corumbá. No dia 11 de junho de 1867, quando finda a retirada da laguna no Porto Canuto, eram 3.000 soldados paraguaios se divertindo com os retirantes, e eles fizeram falta lá em Corumbá. O Antônio Maria Coelho chegou lá, Corumbá estava desguarnecida, e nós retomamos, então, essa contribuição da retirada da laguna também. Mas eu vim aqui falar um poema do pós-guerra. Aquidauana, que era o centro das atrações, que naquela época era tudo Miranda, inclusive Campo Grande era Miranda. Então, a gente ali percebia que havia segundo o Toné, a cobiça do Solano Lopes era também até o rio Aquidauana, que ele chamava de Rio Branco. Ele queria avançar, tanto é que chegou por lá. Ele considerava aquele Rio Branco, afluente do Apa, ele considerava o Aquidauana. E se tivesse ganho a guerra, Aquidauana e Anastácio eram fronteiras. Até Anastácio seria Paraguai e Aquidauana continuaria Brasil. E depois da guerra, aí que vem o meu poema agora. Depois da guerra, não foi só o Pedro Rufino que voltou para morar em Miranda e depois em Nhoaque, né, e está sepultado em Bela Vista. Não foi só ele. Muitos brasileiros, muitos soldados brasileiros voltaram para a região, para o palco da guerra, para o cenário da guerra. Porque Paraguai arrasado, havia uma fuga do povo para o Brasil, que era a terra prometida.
E Aquidauana acabou centralizando muitos paraguaios, por isso que depois de um trabalho demográfico foi descoberto que metade da população, viu, prefeito Mauro, de Aquidauana tem sangue paraguaio. E, consequentemente, Anastácio. E me pediram, na época, para falar desse sentimento do paraguaio que veio para o Brasil. Aí eu digo bem assim, Aquidauana, paraguaia. Eu canto guaranha para matar saudade da bela cidade onde eu nasci. Eu lembro Assunção da minha infância, que é quando criança me deixou partir. O meu pensamento bem distante voa, rumo à terra boa que eu deixei ali. Mas hoje no Eldorado, torrão brasileiro, virei pantaneiro, sou feliz aqui. Ai, que saudade das coisas lindas lá do Paraguai. Do forte peito um gemido sai, a alma queimando, coração em chama. Mas a saudade logo se esvai, quando comparo o meu Paraguai às coisas lindas de Aquidauana. Pássaro campana, vem cantar comigo, em Aquidauana, o meu lar amigo. Músicas felizes, hispano-guaranis, pois minhas raízes eu não esqueci. Quando vibra a harpa, vibra Aquidauana. E a gente se irmana e fica por aqui, sul-mato-grossense, aquidauanense. Esta é nossa gente, tupi-guarani. Ai, que saudade das coisas lindas lá do Paraguai. Do forte peito, um gemido sai, alma queimando, coração em chama. Mas a saudade com ansiedade logo se esvai, quando comparo o meu Paraguai às coisas lindas de Aquidauana, que representa o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Muito bem. Dando continuidade, nós convidamos para fazer uso da palavra os componentes da mesa. E, neste momento, convido o senhor Ricardo Maria Figueiró, trineto do coronel Pedro José Rufino, presidente do Instituto Cultural Pedro José Rufino, à chama da paz. Senhor presidente, deputado Júnior Mock, em seu nome eu quero cumprimentar todos os homenageados, as autoridades aqui presentes e as famílias também aqui presentes. A criação da Comenda Coronel Pedro José Rufino nasceu do esforço coletivo e sentimento de valorização da nossa história. A iniciativa partiu de um fórum de diversas entidades comprometidas com a preservação da memória e da cultura, encabeçada na época pelo CADEF, inclusive o presidente aqui, o Firmino. Prefeituras, universidades, o Exército Brasileiro, historiadores, pesquisadores, artistas e descendentes do coronel Pedro José Rufino. Esta união de forças reflete o reconhecimento da importância de preservar e celebrar aqueles que marcaram a nossa trajetória. Com o intuito de perpetuar os ideais de paz e da cidadania, foi criado o Instituto Cultural Pedro José Rufino, Chama da Paz. O Instituto, como missão, a missão de promover a cultura da paz, defender e conservar o patrimônio histórico e artístico, além de incentivar a educação, o esporte, a saúde e o turismo sustentável, cultural e cívico. Também atua no fomento à economia criativa, dentre muitas outras ações de impacto social. Pedro José Rufino guardou nossa fronteira por 40 anos da sua vida, e é um nome que carrega honra, bravura e liderança. Comandante da histórica retirada da Laguna, durante a Guerra da Tríplice Aliança, seu destacamento foi o único que não se contaminou com o espírito da desordem, como disse o Visconde Toné.
P. José Rufino também é considerado o comandante número 1, não por ordem, mas por excelência. O seu legado permanece vivo por meio dos seus descendentes ilustres, como o general Mário Xavier, foi comandante da 9ª Região Militar na Segunda Guerra Mundial, foi em 1942, o general Paulo Xavier também, o general Érico da Fonseca Moraes, o padre Tiago Figueiró, que é da Missão Salesiana, o senador Rubio Figueiró de Oliveira e também tantos outros que orgulham desta linhagem. Por fim, o nosso profundo agradecimento a todos que tornaram possível esta sessão solene. Agradecemos ao deputado Júnior Mock pela coragem, né, de manter essa cultura. O nosso secretário também de Cultura, Marcelo Miranda, que deu uma força muito grande, e o Matheus Dalzacker, que é um grande incentivador desse trabalho, e também toda a diretoria do Instituto Cultural P. José Rufino, como o Alex Fraga, o Moacir Lacerda, que está aqui, o Afonso Rodrigues Júnior, o Jacob Alpires, o capitão Matos, que inclusive não pôde estar presente. Assim, essa foi um empenho fundamental para a celebração da memória, da cultura e da cidadania do nosso Estado. Eu fico muito orgulhoso também de ser o descendente, o trineto, e carregar esse legado. É muito forte. Muito obrigado. E o Instituto Cultural P. José Rufino está à disposição de todos para qualquer eventualidade. Muito obrigado. Na sequência, concedo a palavra à Sua Excelência, Dr. José Carlos Barbosa, vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Boa noite. Muito boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Uma saudação muito especial ao meu querido amigo deputado Júnior Mock. Eu tive o privilégio de estar nessa casa por 2 mandatos e durante um mandato sob a presidência, durante os 4 anos, do querido amigo deputado Júnior Mock. Tenho maior apreço, maior consideração pelo político, pelo cidadão e pela sua história, né? E pela amizade que nós temos, que atravessa as décadas, desde a época que você residia ainda na nossa querida Fátima do Sul. O cumprimento especial ao general de Exército Luiz Fernando Estoril Baganha, nosso comandante do Comando Militar do Oeste. Saudação ao general de brigada Sandro Ernesto Gomes, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. Saudação, meu querido amigo Marcelo Ferreira Miranda, nosso secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e agradecer você, Marcelo, por todo o trabalho que presta ao Mato Grosso do Sul e pela dimensão que você conferiu ao esporte sul-mato-grossense e agora também dentro do turismo e da cultura do nosso Estado. Saudação ao nosso coronel aviador Newton de Abreu Fonseca Filho, comandante da base aérea de Campo Grande. Satisfação ter o senhor aqui nesse evento. E uma saudação com muita alegria à nossa sempre musa do Parlamento Federal, nossa senadora, foi vereadora, deputada, uma história de vida extraordinária. Marisa representa aquilo que todos nós esperamos da boa política. Uma trajetória enquanto mulher, enquanto servidora pública, professora, e uma trajetória na política que sempre, Marisa, destacou o nome do nosso Estado, de forma que é sempre uma alegria renovada poder reencontrá-la. Saudação aqui ao senhor Ricardo Maria Figueiró, que traz aqui o registro histórico, trineto do coronel Pedro José Rufino e presidente desse instituto que objetiva perpetuar
na memória os nossos vultos da pátria, aqueles que, ao longo da história dos séculos, contribuíram para a formação do Brasil, mas notadamente para o que é hoje o Mato Grosso e o nosso Mato Grosso do Sul. Não posso deixar de cumprimentar aqui os nossos queridos prefeitos, né? Dr. Max, prefeito de Guia Lopes da Laguna, prefeito Cido, lá de Anastácio, prefeito Mauro de Aquidauana, prefeito Gabriel Bossia, da nossa Bela Vista, prefeito André de Nioaque e prefeito Guga de Jardim, cumprimentando aqui o professor Paulo Marcos Excelim e o professor José Pedro Frazão, abraçando aqui todos aqueles, né, que, pelo seu trabalho, seja na poesia, seja na escrita, perpetua a história, né, que não pode ser esquecida. Eu sou de um tempo em que nós aprendíamos na escola educação moral e cívica. Nós aprendíamos a conhecer os vultos da pátria. Uma vez por semana se hasteava a bandeira. Uma vez por semana se declarava poemas, poesias, onde se registrava aqueles que ao longo da história fizeram a construção do nosso país. Desde o seu descobrimento, proclamação da República, até o que somos hoje. Muito feliz o deputado Júnior Mock, quando traz de volta a entrega da comenda que leva o nome do coronel Pedro José Rufino. Eu fui buscar lá no livro de Tuné o que ele fala de Pedro José Rufino. Ele menciona que gozava o comandante do Corpo de Caçadores, capitão Pedro José Rufino, de grande reputação de bravura e atividade. Se alguma coisa devêssemos recear, era o excesso de ardor por parte de ambos. Aqui ele está falando do comandante e de Pedro José Rufino, a comprometer a empresa. E assim deitar a perder toda a coluna. Foi pelo contrário, a reunião de tais qualidades que facilitou o êxito de uma combinação a que o comandante, com razão, ligara o maior apreço. Nós temos aqui hoje a representação dos nossos comandantes militares. E quando nós andamos pelas fronteiras brasileiras, mas sobretudo pela fronteira do Mato Grosso do Sul, quando vamos a Ponta Porã, quando vamos aqui no Pantanal, na nossa capital do Pantanal, a presença do general Rondon, está permeada a nossa história de pessoas extremamente importantes, vindas de outros estados, como o nosso coronel José Rufino, que é baiano de nascimento, e tantos outros que vieram para essa terra e legaram o estado de Mato Grosso do Sul. Se nós não tivéssemos esses bravos homens e mulheres, nós possivelmente, com certeza, não teríamos esse pedaço de terra ocupando o espaço brasileiro. Portanto, deputado Júnior Mock, entregar essa medalha a personalidades que contribuem para o progresso e o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, envergar essa medalha é reverenciar o passado, como numa prece de gratidão a todos aqueles homens, a todas aquelas mulheres que nos antecederam, desbravaram essa terra, descendo por rios, abrindo picadas, enfrentando doenças, o frio, as chuvas, as durezas, pelo sentimento de amor, de civismo, de gratidão à pátria brasileira, e nos legaram, como na poesia do professor José Pedro Frazão, essa terra maravilhosa chamada Mato Grosso do Sul.
Parabéns, meu deputado, parabéns à Assembleia Legislativa. Sintam-se extremamente orgulhosos de ostentar essa medalha, que traz a marca da história e reverencia os nossos heróis que nos legaram o Brasil e nos legaram o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Esta presidência solicita ao cerimonial que proceda à chamada dos homenageados com a comenda Coronel Pedro José Rufino, instituída pela Resolução número 03/2016. Convidamos, neste momento, o proponente desta sessão solene, deputado Júnior Mock, para que no plenário especial proceder à entrega das homenagens aos agraciados. A comenda Pedro José Rufino, de acordo com o que dispõe o parágrafo 1º da Resolução número 3 do ano de 2016, ela é concedida a personalidades que contribuíram e contribuem, por meio de suas ações, para a construção da história e o enriquecimento cultural sul-mato-grossense. Passamos, neste momento, à entrega das justas homenagens. O homenageado é a Sua Excelência o Senhor Eduardo Correia Riedel, governador do Estado de Mato Grosso do Sul, que está aqui representado pelo vice-governador, que vai receber em seu nome, vice-governador José Carlos Barbosa. Para receber a comenda Pedro José Rufino, convidamos a Sua Excelência o Senhor General de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, comandante do Comando Militar do Oeste. Convidamos a Sua Excelência o Senhor Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura. Convidamos Marisa Monteiro Serrano, educadora, escritora, foi senadora da República, deputada federal e conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos para receber a comenda Pedro José Rufino os prefeitos das cidades que fazem parte da rota da retirada da laguna. Prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães, advogado e empresário.
Prosseguindo com a entrega das homenagens, convidamos o prefeito de Bela Vista, Gabriel Nunes Bossi, advogado. Para receber a comenda Pedro José Rufino, convidamos o prefeito de Jardim, Juliano da Cunha Miranda, advogado. Para receber a comenda Pedro José Rufino, convidamos o prefeito de Anastácio, Manuel Aparecido da Silva. Para receber a comenda Pedro José Rufino, convidamos o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, empresário. Convidamos o prefeito de Guia Lopes da Laguna, Max Antônio de Souza Moraes, advogado, que recebe aí pelo proponente deputado Júnior Mock a comenda Pedro José Rufino. Prosseguindo com a entrega da comenda Pedro José Rufino, obedecendo o critério da ordem alfabética, convidamos o homenageado Ademar Godoy, advogado. Foi presidente da 24ª subseção da OAB por 2 gestões. É pecuarista tradicional há mais de 50 anos em Bela Vista. Convidamos o professor Américo Ferreira Calheiros. Professor Américo Calheiros, ele que foi secretário de Cultura por 8 anos aqui de Campo Grande e também por 8 anos do estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos o homenageado Ataíde Alves de Oliveira, jornalista, cerimonialista e mestre de cerimônias. Ele que foi o narrador do vídeo que foi apresentado nesta sessão solene. O
O homenageado é o Coronel Antônio Ferreira Sobrinho, historiador, pesquisador do Centro de Estudo e Pesquisas de História Militar do Exército, com sede no Rio de Janeiro. Está aqui representado pelo Coronel Márcio Caetano Amaral Paes. Coronel Márcio Caetano Amaral Paes recebe em nome do Coronel Antônio Ferreira Sobrinho. Convidamos agora para receber a comenda Pedro José Rufino Cláudio George Mendonça, economista, advogado e diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. Para receber a homenagem, convidamos Eduardo Foley Coelho, engenheiro civil, empresário, ambientalista e empreendedor na área de turismo, na região do município de Jardim. Convidamos para receber a comenda Pedro José Rufino Elbio Rocha Gazoso, historiador, mestre em geografia e presidente do Instituto Morro Azul. Convidamos o homenageado Fábio Mateus Coelho Pellegrini Freitas. O homenageado Fábio Mateus Coelho Pellegrini Freitas, ele é jornalista e publicitário. O homenageado é o general de brigada Márcio Tadeu Betega Bergo, presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Está nesta sessão solene representado pelo Coronel Márcio Caetano Amaral Paes. Convidamos para receber a comenda Pedro José Rufino Giancarlo de Lima Merig, bacharel em turismo e mestre em desenvolvimento local. Convidamos Giovana Lozano Dalzacker, ela que é economista e jornalista. Para receber a comenda Pedro José Rufino, convidamos o homenageado Jadir Bocato, engenheiro agrimensor.
Convidamos para receber essa justa homenagem o professor James Jorge Barbosa Flores, escritor e historiador. O homenageado é João Ildefonso Pinheiro Murano, pecuarista e empresário na área de turismo no Pantanal de Aquidauana. Nesta sessão solene está sendo representado pela senhora Dinair Rezende Marques. Para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, convidamos o professor José Pedro Frazão, jornalista, escritor, pesquisador e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, cadeira número 29. Nosso próximo homenageado é Marcelo Loureiro, músico instrumentista, que está em turnê pelo Brasil, pelo Sesc, e vem aqui representado pela sua mãe, a Maria Helena Loureiro. Para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, convidamos a professora Maria Tereza Garritano Dourado, ela que é escritora. Para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, convidamos Marina Ogedo Demur, decana da História da Guerra da Tríplice Aliança. Nasceu na cidade de 1º de Março, Paraguai. 1º de Março é a data do fim da guerra. Parabéns à senhora Marina. Prosseguindo com a entrega das justas homenagens, convidamos agora o Moacir Saturnino Moraes de Lacerda, engenheiro civil, escritor, pesquisador e músico.
Parabéns pela homenagem. E prosseguindo, o homenageado é Roosevelt Sampaio, empresário do segmento de turismo lá do município de Jardim. Nesta sessão solene está sendo representado pelo senhor Edson Moroni Vicente Cardoso Marques. O homenageado é Paulo Simões, músico, compositor e jornalista, representado nesta sessão solene pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Semadesc, Rogério Beretta. Para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, convidamos Ramon Ariste Vilauba. Ele que é teólogo, chefe da oficina departamental de Amambai, Sematur, Paraguai. Convidamos a homenageada é Sandra Amarília, economista, mestre em desenvolvimento local e atual diretora técnica do Sebrae MS. Está sendo representada por Cláudio George Mendonça, diretor superintendente do Sebrae. Deputado Júnior Mock assume a presidência. Solicitação cumprida. Dando continuidade à nossa sessão solene, convidamos para falar em nome dos homenageados. Esta presidência concede a palavra ao senhor Cláudio George Mendonça, diretor superintendente do Sebrae MS. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, em nome do nosso deputado Júnior Mock, agradecer muito esta honraria, esta homenagem. Aqui, em nome do nosso vice-governador Barbosinha, também cumprimento demais componentes da mesa. Muito obrigado por esta oportunidade. Em nome aqui da senadora, sempre senadora Tereza, Marisa Serrano. Marisa Serrano, quero aqui cumprimentar todas as mulheres presentes, todas as autoridades aqui que nos fazem presente nesse momento. Quero agradecer aqui, primeiro, em nome dos nossos homenageados. Primeiro, a honra de terem me colocado aqui para representar pessoas que contribuíram tanto e contribuem tanto para o desenvolvimento do nosso Estado. Colocar aqui um momento, para mim, também muito emocionante, emotivo, porque sou neuaquense. Nasci em Neuaque, me criei lá até os 12 anos e tive a oportunidade, Matheus aqui, obrigado Matheus por essa parceria toda aí com o Sebrae. Tive a oportunidade de estar junto, de vivenciar, né, os monumentos que ali estão remetendo a esse episódio, né, triste, mas histórico,
e importante que nós tivemos também de heróis, né, como nós tivemos aqui essa grande homenagem ao Coronel Pedro José Rufino. Então, para mim, né, realmente é uma emoção ainda maior por essa história, por ter participado, por ter vivido um pouco ali daquela região. E até lembro em 2017, foi feito um grande, e aí a Secretaria de Cultura no tempo, junto com a Prefeitura, fez um grande movimento junto ao Exército, também aqui, general, levando um teatro ao céu aberto em Nioaque, mostrando toda a história, né, da invasão ali, da explosão da igreja, e todo aquele movimento que teve ali nesse episódio. Mas falar de história é muito importante, porque reconhece, né, reconhece os heróis, reconhece as pessoas, mas nós temos que pensar também no futuro. O que nós podemos fazer com toda essa história? Falava aqui com o nosso prefeito Max, ele falando de pessoas importantes que moraram no município de Guialopes, e da história ser reconhecida dessas pessoas, da casa de um artista, Marcelo Loureiro, né, ser reconhecida como alguém que morou e fez um trabalho ali. Então, eu quero os prefeitos aqui, né, que têm a oportunidade de pensarem em conjunto, e aí coloco o SEBRAE à disposição para a gente pensar momentos históricos, monumentos históricos, e importante, Beretta, aqui, reconhecer, mas criar roteiros turísticos, criar oportunidades, criar aqui, deputado Júnior Mock, uma oportunidade com a própria Rota Bioceânica, pensando na divulgação, Marcelo, né, desse trabalho, dessa história, mostrando ali a praça agora que Nioaque, o prefeito André está fazendo agora lá uma recomposição, né, mostrando toda essa história, mostrando que nós temos o que vivenciar e colocar aqui jovens, né, como meu filho aqui presente e minha esposa também, mas mostrar o quanto é importante para que nós tenhamos hoje uma aliança, né, entre esses países. Lá atrás não foi assim. Pessoas, né, morreram, deram suas vidas para isso. Mas o que nós podemos contar dessa história? Como nós podemos trazer as pessoas para realmente conseguirem viver num momento e criar oportunidades para quem está nessa terra hoje? Nós precisamos realmente criar, falava aqui o nosso prefeito Mauro ali e o Cido também, falando da importância de criar emprego nesses municípios, de criar oportunidades. O Cido ainda falava que os 4 filhos deles não moram mais em Anastácio, mas poderiam estar morando se tivesse outras oportunidades, e aí eu acredito, né, a gente tem visto o trabalho incansável do nosso governador Eduardo Rido, de toda essa Assembleia também, com certeza, para fortalecer a economia do Mato Grosso do Sul. Coloco aqui, para terminar, o SEBRAE à disposição. Fico mais uma vez muito honrado e muito feliz pelos homenageados aqui, Gabriel também, nosso prefeito de Bela Vista, e aqui o Guga de Jardim, pela oportunidade de falar em nome de vocês e de todos os nossos homenageados. Obrigado, mais uma vez, parabéns, viva a história, viva o nosso futuro. Muito obrigado. Antes de irmos para o encerramento, quero registrar aqui, acabei de receber uma mensagem do governador Eduardo Riedel, parabenizando a todos os homenageados, justificando, obviamente, a sua ausência na representação através do nosso vice-governador, José Carlos Barbosa, e enviando um abraço a todos os presentes, e de modo especial aos homenageados. E também gostaria muito aqui de fazer uma reflexão. Quem não resgata, não procura conhecer e não valoriza o seu passado, não consegue compreender o seu presente e muito menos projetar o seu futuro. Portanto, eu acho que esse momento é uma lição para todos nós, sul-mato-grossenses, porque nós temos uma história muito bonita. Nós temos uma história digna de ser conhecida não só por nós, mas pelos outros. E nós só vamos fazer conhecida pelos outros se nós que estamos aqui a valorizarmos. Quantos de nós não viajam para o exterior
para conhecer prédios históricos, para conhecer as histórias de outros países, e nós vamos lá, ficamos tempo. Você pega cidades aí icônicas do turismo, Paris, 15 milhões de visitantes por ano. Nós pegamos Santiago de Compostela, 10 milhões de visitantes por ano. O Brasil não chega a 10, todo o país de visitantes de outros países. Portanto, é hora de nós começarmos a olhar para dentro de nós, conhecermos a nossa realidade, conhecermos e valorizarmos a nossa história, que com certeza nós compreenderemos melhor o nosso presente e conseguiremos projetar um futuro mais promissor para todos nós. Esta presidência agradece a presença das autoridades, dos descendentes do coronel Pedro José Rufino, agradece a todos os homenageados e sente honrado com as homenagens hoje prestadas àqueles que aqui estão ou representados por seus familiares, dos representantes das entidades de classe, das senhoras e dos senhores. Solicito ao cerimonial que posicione os homenageados para a foto oficial. Declaro, portanto, encerrada esta sessão solene. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos.